Eu nunca me vi como alguém que acredita em fenômenos paranormais, mas admito que há coisas que não consigo explicar. Como o que aconteceu comigo no posto de combustível onde eu trabalhava. Eu era o caixa, mas também tinha outras responsabilidades, como reabastecer as prateleiras, limpar as janelas, trocar os lixos e comer um pouco da comida sem custo. O João, que me contratou, disse que as câmeras não estavam funcionando, então eu pensei que poderia comer, desde que não fosse uma quantidade perceptível. Mais tarde, descobri que ele havia mentido, que as câmeras estavam funcionando e que ele só queria me testar. Ele me acusou de roubar comida, eu discordei. Mas isso não é relevante. O que é relevante é o que aconteceu numa noite chuvosa e escura, quando eu estava sozinho no caixa. Era 1:30 da madrugada, e eu estava quase adormecendo. O turno da noite era muito tranquilo, e eu não via ninguém há horas. Nem os caminhoneiros que dormiam no estacionamento entravam para comprar alguma coisa. A música que tocava no rádio, minha única companhia, era monótona e repetitiva, e não me ajudava a ficar acordado. Estava quase adormecendo, quando uns faróis me despertaram. Olhei pela janela e vi um caminhão entrando no posto. Era um caminhão-baú. Não reconheci a marca que estava escrita na lateral, Petras Transportes. O logotipo era um P estilizado e um caminhão vermelho. O caminhão não tinha muitas luzes e parecia velho e sujo. O motorista saiu do caminhão e veio em direção à loja. Ele parecia nervoso e apressado. Passou pela porta lateral e veio até o caixa. Pensei que ele ia comprar alguma coisa e ir embora. Mas não foi isso que aconteceu. Passou correndo pelo caixa e foi para os fundos, onde ficavam os refrigeradores. Eu notei alguns detalhes dele. Era baixo e gordo, e usava uma camisa cinza claro. Ele demorou muito tempo perto dos refrigeradores. Eu estava quase perguntando se precisava de ajuda, mas ele voltou logo com um saco de gelo. Agora eu podia ver a verdadeira urgência nos seus olhos. Ele estava suando muito e seus olhos estavam vermelhos de sangue, como se tivesse levado uma pancada. Tinha uma barba grossa e faltavam-lhe alguns cabelos. Não tinha falado comigo ainda e passou um tempo olhando as facas expostas na vitrine. No final perguntei se podia ajudá-lo a encontrar alguma coisa. Ele levantou o olhar como se não soubesse que eu estava ali e gaguejou ao falar. Sim, claro, me dá uma dessas facas. Apontou para a vitrine com o dedo sujo de terra. Claro, qual delas? Aquela ali, aqui tem um cabo desenhado um lobo. Ele estava tremendo muito, parecia que não dormia há muito tempo. Abri a vitrine e peguei a faca, mas, antes de lhe entregar eu perguntei se estava tudo bem. Ele me olhou nos olhos por uns 5 segundos antes de baixar o olhar para o balcão. Sim, foi uma noite longa. Eu não acreditei muito nele, mas não foi o primeiro encontro estranho que eu tive nas madrugadas no trabalho. É só isso, a faca e o gelo. Eu quis saber. Sim? Não, espera. Ele gritou de repente antes de bater no balcão com as mãos. Esqueci de uma coisa. Disse enquanto se virava para entrar em um dos corredores. Tentei ver o que ele procurava, mas ele voltou quase tão rápido quanto saiu. Ele quase jogou um pacote de batatas fritas no balcão antes de voltar o olhar para mim. É só isso? Eu perguntei em voz baixa. Ele me respondeu em voz mais baixa ainda, mas com um tremor na voz. Sim, quanto é? Muito bem, eu disse, são R$ 75. Você vai pagar em dinheiro ou cartão? O quê? Perguntou meio agitado. Respondi, você está comprando uma faca, não é uma lembrança barata. Você também tem gelo e batatas fritas. Ele pareceu se acalmar. Sim, isso faz sentido. Tirou a carteira e me deu uma nota de R$ 100 e disse para eu ficar com o troco. Você quer uma sacola? Perguntei-lhe. Não, sem sacola. Respondeu antes de pegar as coisas e começar a se afastar. Se você quiser, pode estacionar seu caminhão. Descanse um pouco, eu aconselhei, percebendo o cansaço em seus olhos. Ele, no entanto, parou na saída e respondeu: Não posso, não tenho tempo, preciso continuar. Havia uma tristeza em seu olhar que eu não conseguia entender. Fui até a entrada para vê-lo partir, sempre gostei de saber quem entrava e saía da minha loja. Mas o que vi me surpreendeu. Ele abriu a parte traseira do caminhão e jogou o saco de gelo lá dentro. Em seguida, algo pareceu assustá-lo e ele correu para a cabine do caminhão. Ficou parado por um momento e depois partiu. Achei estranho, mas tudo parece estranho de madrugada. Voltei para o balcão ao som de Hotel Califórnia dos Eagles na rádio. Estava prestes a ir ao banheiro quando notei algo.
Havia sangue no chão, marcas de mão na porta de saída e na porta do depósito. Ouvi um barulho vindo do depósito e a vontade de ir ao banheiro foi substituída por um medo crescente. Avancei alguns passos no corredor e o barulho parou, fazendo-me parar também. Então ouvi um som como se alguém estivesse arrastando os pés. Foi quando percebi o perigo. Assim que essa ideia cruzou minha mente, a porta do depósito começou a se abrir e instintivamente corri para me esconder atrás dos refrigeradores. Tentei espiar a loja através da janela do refrigerador, mas minha visão era limitada. No entanto, notei um movimento na minha visão periférica e ao olhar para baixo, quase gritei. Era um corpo se arrastando. O corpo estava em decomposição, com cabelos caindo de um couro cabeludo apodrecido, órbitas vazias, dedos ossudos, sem pernas e cortes profundos nas costas. Ele levantou a cabeça e virou-se para mim. Eu esperava que ele não abrisse a boca desgrenhada e estalasse os dentes no ar, como se estivesse farejando. Fiquei imóvel, tremendo de frio e medo. A criatura se afastou dos refrigeradores e começou a rastejar em direção à porta lateral. Mudei de posição para poder observar a criatura sem fazer barulho. Ela se aproximou lentamente da porta lateral, mas quando chegou, seu corpo estava muito baixo para eu ver. No entanto, consegui ver a porta se abrir lentamente antes de se fechar. Esperei imóvel por 10 minutos para ver se havia algum sinal de vida antes de sair do refrigerador. Assim que pensei que estava seguro, saí e liguei imediatamente para a polícia e também para o meu chefe, que não atendeu. A polícia chegou e estava compreensivelmente cética, mas isso mudou quando viram as imagens de segurança e ficaram aterrorizados e confusos ao mesmo tempo. Um especialista em cenas de crime chegou e analisou o rastro de sangue, mencionando que, embora fosse sangue humano, havia algo mais nele, algo nunca antes visto pela polícia. Eles estavam lidando com uma situação sem precedentes. Fui informado de que a empresa mencionada não existia. Perguntaram-me se eu poderia ter cometido um erro ao identificar o logotipo da empresa. No entanto, assegurei-lhes que as informações que forneci eram corretas. Mesmo assim, isso não foi suficiente para eles continuarem a investigação e, sem uma placa para rastrear, eles não conseguiram encontrar o caminhão. Não é surpresa que decidi deixar o emprego naquela mesma noite. O veículo pode ter deixado o posto de gasolina, mas isso não significa que não esteja escondido em algum lugar por perto. A polícia realizou uma busca com um cão na área, mas os resultados foram inconclusivos. Eu não ia esperar para ver se o caminhão voltava. Ainda tenho dúvidas sobre a empresa de transporte e sua verdadeira natureza. Se aquele corpo vivo era algum indicativo, então tenho certeza de que havia algo sinistro acontecendo. Se vocês passarem pelo posto de gasolina, evitem-no, eu não estarei lá e provavelmente também não seria de muita ajuda. E se vocês virem o nome Petras Transportes na lateral de um caminhão, mantenham distância.